enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Bom, hoje continuamos do Catecismo a partir do número 2030. A Igreja, Mãe e Educadora. A Igreja, em comunhão com todos os batizados, afinal de contas somos membros do corpo de Cristo e pelo batismo somos inseridos na vida nova em Cristo, é nesse momento em que o cristão realiza a sua vocação, ou seja, dentro da Igreja, junto com os outros, e para o bem dos outros. Por isso a Igreja recebe essa palavra de Deus, e esses ensinamentos que são a lei de Cristo. E esses ensinamentos são exemplo da santidade de Cristo na Igreja, através da vida dos santos. Os santos são um exemplo para a nossa vida. Por isso a Virgem Maria é o modelo protótipo, como mãe, e a Igreja tem essa imagem da mesma mãe de Cristo, do corpo de Cristo, a esposa de Cristo, todos nós pertencemos à Igreja. E dentro da história, a tradição espiritual, a história dos santos, a liturgia, e toda a vida dos santos é um exemplo para nós. Então, Cristo veio anunciar, veio revelar o mistério do amor de Deus, e aqueles que aderiram a essa revelação, todos aqueles que aderiram e colocaram em prática aquilo que foi ensinado, são membros verdadeiros do corpo de Cristo. É verdade que todos somos membros, mas aqueles que correspondem ao amor de Deus, Nosso Senhor prometeu estar com eles de modo mais efetivo. Então oferecemos os nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. É exatamente o que diz na carta aos Romanos 12. Então, oferecemos os nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. O que oferecemos? Cristo ofereceu a sua vida por nós na Eucaristia, na cruz e na Eucaristia. Assim também nós oferecemos na cruz de cada dia, ou seja, no nosso ofício, no nosso sacrifício, na nossa família, oferecemos esse sacrifício como hóstia viva, ou seja, como um alimento de unidade com a nossa família, de unidade com toda a Igreja, de unidade com as pessoas à nossa volta. Então esse é o sacrifício, viver uma unidade, sendo que às vezes os outros não querem unidade conosco. Quantas vezes Cristo quis estar convosco, mas aqueles para o qual Ele veio não o receberam. Então seria uma ingratidão da nossa parte não corresponder ao amor de Deus. E como correspondemos? São Paulo diz que ele completa na própria carne aquilo que falta à cruz de Cristo. O que falta à cruz de Cristo? O meu amor. O sacrifício que eu faço, não só pela Igreja, não só pelas pessoas da minha família, mas por toda a Igreja, rezando pelas igrejas que é perseguida em tantos lugares deste mundo, rezando pelas discórdias, desavenças e males que existem nesse mundo. É nesse momento que, sentindo a dor das desgraças dessa vida, a gente aprende a ter compaixão, dó dos que erram e mais dó ainda daqueles que sofrem o erro dos outros. Então é nesse sentido que nós entendemos que a Igreja vai nos educando com a palavra do próprio Cristo. É Ele que ensina, é Ele que demonstra qual é o caminho da salvação. E Ele não só demonstra, mas é por isso que nós oferecemos a nossa vida em união com Ele. Portanto, no seio, aqui parágrafo 2031, no seio do corpo de Cristo que formamos e em comunhão com a oferta de sua Eucaristia, ali oferecemos os nossos corpos. Na liturgia, celebramos o mistério do amor de Deus. Na celebração dos sacramentos, é nos dada a graça necessária para vivermos bem. A oração nos leva a conformar a nossa vontade à vontade divina. E, por fim, a doutrina, que nos é ensinada para recebermos essas graças. Por isso, Cristo veio ensinar, veio nos dar um conjunto de observâncias, de regras, de leis, mas que na verdade não são uma imposição, mas são como uma libertação,
ordenar a nossa vida a essa ordem, então a nossa vida está ordenada à vontade divina. A uma pessoa desordenada a essa vontade, ela começa a se perder, porque quando Deus não é a medida da vida dela, outra coisa é. Ou é a própria vontade, ou são os ídolos, né? Ou são outras coisas. A ilusão da vida presente em que colocar a nossa confiança em qualquer outra pessoa que morra é perder o nosso tempo. Ah, mas Cristo não morreu, mas ressuscitou. É na vitória sobre a morte que nós colocamos a nossa confiança, não é em outra coisa. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, diz São Paulo. Então a nossa fé está pautada numa vitória sobre aquilo que é o fim último da nossa vida. Nós vamos morrer, mas é o fim último? Não, o fim último é Deus. Ou seja, em Cristo, uma vida nova. Já na terra e no futuro, a vida eterna. Porque aqueles que fazem a vontade do Pai, né, eu e o Pai somos um, e nós estaremos com o Pai e com Ele, na unidade com Cristo. Portanto, a vida moral, ou seja, o comportamento, tem que bater com aquilo que é o magistério da Igreja. O que é o magistério? Nós já vimos logo no começo do catecismo o que é. O magistério é um conjunto de normas e leis pautados sobre a tradição, a vida dos apóstolos com Cristo, os seus ensinamentos e mais do que nunca, entender que o magistério, na verdade, é um esclarecimento, é entender a unidade daquilo que foi vivido e revelado por Deus e aquilo que foi escrito. Então, na Sagrada Escritura foi escrito o que eles já tinham vivido. Então, quem que veio primeiro? É a Bíblia ou é a tradição? Primeiro vem a tradição, porque Cristo viveu com os apóstolos e eles, na vivência com Ele, depois da sua morte e ressurreição, para que não se perdesse a vivência com eles, os milagres, tudo aquilo que Ele ensinou, nasceu a Bíblia. A Bíblia nasceu depois, então a Bíblia não vem primeiro. Os protestantes falam, só a Escritura. Não, só a Escritura não, só a tradição, porque a Escritura é fruto da tradição. Primeiro viveram com Cristo, depois foi escrito o que viveram. Seria a mesma coisa na nossa vida. A gente vai vivendo, depois a gente pode contar a nossa história, pode contar num livro, pode contar, a vida da pessoa foi assim, foi uma vida santa, foi uma vida maravilhosa, foi uma vida de amor. Vamos fazer metade da nossa vida no dia do nosso funeral. Ai, era tão bom, mas tratava mal, falava mal da vida alheia. Assim, mais ou menos é assim que funciona a vida, né? Era bom, só é bom porque morreu, né? Então, mas o que acontece é isso. Primeiro vivemos, e o que vivemos vai ser escrito, ou primeiro pensado. E se for boa, vai ser escrito. Se for mau exemplo, vai ser escrito também. Então, o que acontece na nossa vida é exatamente isso. O magistério nada mais é do que uma relação daquilo que é a vida de Cristo vivida com os apóstolos. A Sagrada Escritura, que foi escrito daquilo que Jesus revelou. E a sequência da igreja naquilo que ela vive. Aí, por exemplo, quando a igreja começou, Cristo ensinou, os apóstolos não entenderam muito bem. Aí Cristo morreu, e aí o que acontece é que com a morte de Cristo e a ressurreição, eles compreenderam melhor aquilo que ele tinha ensinado, e que antes não compreenderam muito bem. Mas com a ressurreição compreenderam melhor, e começaram a ensinar. Só que depois que eles começaram a ensinar, outros também não entenderam. E como não viram a ressurreição e não viveram, foi preciso escrever para que não se perdesse. E mesmo escrevendo, alguns começaram a se perder. Se os que viveram começaram a se perder, imagina os que não viveram com Cristo. Para se perder era a coisa mais fácil. Então por isso foi necessária a Sagrada Escritura e o magistério para lembrar que aquilo que foi escrito foi vivido e aquilo que Cristo ensinou tem que ser vivido por nós. Então o magistério nada mais é do que regras e leis que nos colocam, ou fazem melhor, voltar àquilo que poderíamos ter desordenado ou perdido daquele que é o caminho que Cristo revelou. Por isso, a vida moral, ou seja, o nosso comportamento na terra, porque a gente já viu também essa parte moral, o que é moral? Moral é mors mores, né? Em latim, comportamento. O nosso comportamento tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Se não for, nós ficamos devendo a Deus a nossa vida e privamos os outros do amor que Deus quer em nós para o bem deles. Por que a pessoa às vezes é triste? Porque não recebeu o amor que a pessoa deveria dar. Às vezes o pai, a mãe, às vezes a sociedade é tão egoísta que a pessoa, precisando da atenção, do carinho e do amor, não teve.
Então o que acontece? Aí com raiva, porque ela não recebeu, mas ela sabe que é bom, porque ela viu outros receber. Então ela faz comparação. Então todo mundo que vive, por exemplo, existia uma tribo que vivia o canibalismo, sim, mas se eles vivessem o canibalismo ao pé da letra e faltasse comida, eles iam se comer um aos outros, iam se matar, no final das contas não ia sobrar ninguém, ia sobrar o último, não ia ter nada para comer, ia morrer. Então o que acontece é que, convivendo com outras sociedades, eles viram que não comiam outras pessoas e não matavam outras pessoas. Viviam de outras coisas e viviam em harmonia, não precisava sacrificar ninguém, não causar medo em ninguém que morreria. Então começaram a aprender a viver de forma diferente. Então a vida dos cristãos mudou muito o comportamento de muita gente. O comportamento moral dos cristãos que viveram no Império Romano, que era um império depravado, mas eles viviam com alegria, com a caridade, com o sorriso, com a bondade. Aquilo cativou muita gente. Eu falei assim, não é essa vida que nós queremos aqui, que é de desfrutar, matar os inimigos, né, viver a riqueza, a comilança. Os romanos chegavam ao ponto de desfrutar a vida fazendo o quê? Eles comiam, enfinavam uma pena na garganta, vomitavam no balde, comiam, vamos experimentar, mais sabor. Então trouxeram um prato novo, pena na garganta, vomitava no balde e continuava comendo. Por quê? Porque o prazer deles era comer, era saborear. Então, na verdade, quer dizer, viviam como animais. Pior que animal, que nem animal fica regurgitando, voltando a comida para fora e comendo de novo. Então o que acontece é que a vida dos cristãos começou a mudar a vida de muita gente em volta. Por isso, aquilo que Cristo ensinou e os apóstolos compreenderam e escreveram, os que viveram começaram a mudar a sociedade. E como mudaram? Através exatamente da bondade e da caridade. Por isso a igreja, ela tem o papel de mãe, porque cuida como filhos, de educadora para nos ensinar o caminho da salvação. São esses os caminhos que nosso Senhor nos ensina. E por isso, no parágrafo 2034 diz assim: o Romano Pontífice e os bispos são os doutores autênticos dotados da autoridade de Cristo, que pregam ao povo, a eles confiados, a fé que deve ser deve ser crida e praticada, acreditada e praticada. O magistério ordinário e universal do Papa e dos bispos, em comunhão com ele, ensina os fiéis a verdade que se deve crer, a caridade que se deve praticar e a felicidade que se pode esperar. Então, aquilo que se vive pela fé, aquilo que se acredita pela fé, que foi ensinado, aquilo que se pratica pela caridade, é a esperança da glória futura. A caridade e a fé nos levam à esperança de um dia merecer o céu. E é isso que muda a nossa vida, a esperança de que o que nós fizemos está certo, ainda que os outros pensem errado, ainda que alguns não aceitem essas mudanças. E é isso que a igreja fala, e nisso está a infalibilidade papal. Quando o Papa fala em assunto de fé, que é o que Cristo revelou, e fé e moral, comportamento, a caridade a se praticar, é o que nos une a Cristo na glória celeste. O que eu devo praticar é a caridade, e o que eu devo acreditar é aquilo que ele revelou na fé. Então, aquilo que ele revelou, que está na Sagrada Escritura, colocado em prática por mim, ou seja, fé sem obras é morta. A fé ensinada e a obra praticada, colocada em prática, num comportamento moral de acordo com a vontade de Cristo, é o que me garante a esperança do céu. Ainda que as pessoas não compreendam, como na Nigéria estão matando os cristãos. Por quê? O ódio dos cristãos. Qual é o ódio dos cristãos? Porque se eles vivem a caridade, por que tanto ódio? É ódio da fé? Não, é exatamente o ódio por causa do comportamento moral em Cristo. Isso incomoda eles, perdoar. Eles não perdoam, eles matam os infiéis. Os cristãos só aprendem a perdoar o inimigo. Isso pediu nosso Senhor, a amar e perdoar. Perdoar primeiro e amar, por fim, o inimigo. E eles odeiam o inimigo. Para eles, matar o inimigo é sinal de verdadeira fé, né? E é uma loucura, né? Porque eles vão ganhar 40 virgens. Eu não sei o que as mulheres vão fazer no céu, então. Acho que no céu não tem lugar para elas. Porque vai receber 40 virgens, vai receber 40 sogras, né? Vai ser um inferno de vida. Isso não é o céu, não. Isso é inferno.
que as sogras vão ficar tudo com ciúme, vão exigir mais, vão fazer mais. Nada contra as sogras, mas normalmente a sogra pensa assim: roubou meu filho, roubou minha filha, ainda está tratando mal, merece o inferno. Então é assim que pensa a sogra, né? Então o que acontece é que a infalibilidade do Papa está nas proclamações de fé, que é o que Cristo falou, não o que o Papa fala. Não é o que o Papa fala que garante, é o que Cristo falou. E quando ele repete o que o Cristo falou, tem infalibilidade, porque foi o Cristo que falou, não foi ele. Então é isso que é a fé. Então a fé não é o que eu penso dela, não é o padre que pensa na fé, é o que eu proclamo daquilo que Cristo revelou. Eu estou de acordo com a fé revelada. E se eu coloco em prática a caridade praticada, a fé com obras, fé e caridade me dá a esperança de um dia pertencer ao céu. Ainda que as minhas obras não sejam perfeitas, ainda que eu não consiga cumprir plenamente, porque eu sempre sei que posso melhorar em todas as coisas. Eu faço bem, mas tenho que melhorar. Então, nunca estou bem. Mas não é para desanimar, porque pelo contrário, ou seja, Cristo me pede mais. E se me pede mais, é porque me ama. Não é que a exigência é porque não confia em nós, mas porque a quem muito é dado, muito mais será confiado e muito mais será cobrado. Então é nisso que somos chamados, a viver uma fé verdadeira. Por isso o parágrafo 2036 diz assim: a autoridade do magistério se estende também aos preceitos específicos da lei natural, porque a sua observância, exigida pelo Criador, é necessária para a salvação. Ou seja, a observância à lei natural é exigida pelo Criador e é necessária para a salvação, ou seja, a sua função é profética, de anunciar aos homens o que são a verdade e recordar-lhes o que devem ser diante de Deus, o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. Isso é a lei natural. Eu devo evitar o mal. O mal existe quando eu não cumpro o que eu devo fazer. O mal existe quando eu privo os outros de um bem que eu deveria fazer. Então, quando eu não fiz ou fiz mal, eu privei os outros de um bem. E não era isso que Deus queria. É por isso que o meu comportamento, pautado numa vida de oração, tentando aderir à vontade de Cristo, conhecer a verdade, e a verdade revelada vos libertará do que? De qualquer tentação, de qualquer inclinação má, mesmo que sendo inclinado ao mal, porque somos tentados, porque Cristo foi tentado no deserto, mas não caiu no pecado porque ama. E por que a gente cai no pecado? Porque nos faltou o amor verdadeiro. Nos faltou o amor de aderir à vontade de Cristo, dando a nossa vida. Fomos egoístas ou negligentes, ou omissos ou falsos. Sempre acontece isso conosco, essa é a tentação. Porque por causa da preguiça, tudo começa com a preguiça. Por causa da preguiça, a gente não cumpriu o que devia, ou fez mal o que devia ter feito bem. Então, essa é a motivação que muitas vezes uma pequena inclinação, né, ou seja, uma pequena tentação, nos pode levar a um pecado mortal, se nós não lutarmos desde já nas pequenas coisas. Quem é fiel no pouco, teve a tentação. Quem de nós, quando o despertador toca no auge do inverno, no frio lascado, quando toca de madrugada, não sente preguiça de levantar? Me diga quem que não tem? Todo mundo tem preguiça de levantar? Então, quer dizer, se você se deixa levar, mais 10 minutos, mais 5, só mais 5, aí pronto, aí vai sendo a derrota, né? Então vai deixando, quando vai ver, meu Deus, estou atrasado. Aí está atrasado, aí vai querer resolver o problema do mundo com menos tempo, né? Se com muito já não ia fazer, né? Então com menos ele vai fazer menos ainda e faz mal feito, né? E pior é quando é oração, né? Quando vai fazer oração, vou acordar mais cedo para rezar e não reza, aí já viu, né? Vai rezar só um pouquinho, Deus entende que teve preguiça e não quis rezar. É isso que Deus entende, né? Ou então, à noite eu vou rezar deitado porque eu estou cansado. Vai rezar. O texto que é em 15 minutos leva 1h30. Começa a rezar às 10, quando acorda 1h da manhã. Que mistério que eu estou, 1h da manhã, meu Deus. Dá para rezar 15 rosários. Era para rezar um monte, mas não rezou. Por quê? Porque deitou. Não dormiu e não rezou. É isso que é pior, né? Não dormiu e não rezou. Ou então, quando estava dormindo, né? Não acordou e não rezou, né? Então, são essas as lutas que a gente tem que travar. Por isso, as lutas que nós vamos travando nos fazem vencer as nossas inclinações, seja de preguiça,
de moleza, né? Às vezes de maldade, de erros. Por isso, a lei de Deus foi confiada à igreja, é ensinada aos fiéis como caminho de vida e verdade. Parágrafo 2037. Vou ler ele inteiro. Os fiéis têm, portanto, o direito de serem instruídos nos preceitos divinos salutares que purificam o juízo e, com a graça, curam a razão humana ferida. Então, todo mundo tem que conhecer a verdade, porque a verdade vos libertará. E onde está a verdade que a igreja proclama? No catecismo. É verdade que aqui é o magistério, uma parte do magistério, não todo o magistério, mas uma parte do magistério, que é aquilo que é a fé revelada e a praticada. Assim deve ser a nossa vida. Então, somos chamados a isso. Mas é verdade que esse é o direito do cristão, porque se ele conhece a verdade o libertará, seja do pecado, seja, né, das feridas humanas, seja do mau juízo. Mas também tem o dever de observar as constituições e decretos promulgados pela legítima autoridade da Igreja, mesmo que sejam disciplinares. Tais determinações exigem a docilidade da caridade. Tem coisas, por exemplo, quando o bispo pede, vai mudar agora de paróquia, tem que mudar. Quando o bispo agora vai fazer um trabalho a mais, tem que se dispor. Custa, claro que custa, mas ali está a obediência e a confiança em Deus. A vontade de Deus passa por uma necessidade dos outros e pela autoridade do bispo. O que o bispo te manda é a necessidade dos outros e ele é a autoridade. Então, a necessidade do outro e a autoridade me faz vencer a minha vontade. Então, essa é a luta que eu tenho que travar. Isso é para qualquer um. Basta ver quem casa. Por exemplo, casou. Ter um filho é bom. Ter dois já é complicado. Ter três, começou a complicar. Ter quatro é muito. Aí 5, quer dizer, claro que custa. Então, nisso está também a docilidade, a necessidade de uma criança que precisa da atenção, do carinho, do amor. Vai dar mais trabalho para os pais? Vai. Vai ser mais exigência? Vai. Vão ter que trabalhar muito mais, vão ter que ter muita dedicação e empenho? Sim, mas vão melhorar, porque vão aprender a amar mais, servir melhor e dar a própria vida pelos pequeninos que nem sempre vão ser gratos. Quem já foi para a mãe e falou que ama ela de todo o coração? Isso tem que falar só depois que a louça estiver lavada. Mãe, te amo tanto, a louça já está lavada, né? Aí a mãe fala assim, então vai preparar a janta. Então, mais ou menos assim, né? Então, o que acontece é que, de verdade, nós temos o dever de observar aquilo que nos pede a igreja, porque a igreja não vai pedir coisas contrárias à fé, que é a verdade revelada, e o comportamento moral que nos é exigido para a vida eterna. Então, a igreja não vai pedir nada que é imoral ou contrário à fé. Pelo contrário, a falta de comportamento humano, segundo a vontade de Cristo, virou heresia. E as heresias foram contrárias à fé. Então, para justificar o meu mau comportamento, então eu critiquei um lado de Jesus. Sempre uma heresia nasce de um mau comportamento. Cristo falou a verdade da fé. A caridade é colocar em prática aquilo que ele falou. Mas quando não colocar em prática, então eles tiveram que, vendo que ele pediu, mas não conseguiram colocar em prática, sempre há uma crítica à verdade revelada. Então sempre a primeira crítica, a mais clássica de todas: se Deus é bom, por que ele criou a maldade? Ele não criou a maldade é você, criatura, que não obedece a Deus. Por que Deus criou o mal? Se Deus existe, por que as crianças sofrem? Se Deus existe, por que existe doença? Se Deus existe, por que existe tantas desgraças nessa vida? Porque Deus te criou, criatura infeliz, para você ir para o céu, não ficar aqui nesse vale de lágrimas, na sombra da morte. Deus te fez para ir para o céu. A questão é, como você passou esse caminho? Fazendo mal ou fazendo bem? Jesus entrou no mundo, passou pelo mundo, Atos dos Apóstolos 10, passou pelo mundo fazendo bem. Quem faz coisa errada quer criticar Jesus Cristo porque ele fez o bem. Por que mataram Jesus? Porque fez bem todas as coisas. Por que existe heresia? Porque não cumprindo o que ele ensinou, então tem que criticar o que ele ensinou. Toda crítica à igreja é um mau comportamento.
Então, quando a pessoa fala assim, eu não concordo com a igreja, já a primeira coisa que eu penso na minha cabeça, qual que será que é o pecado dessa criatura? Vamos tentar descobrir aqui. O que você não concorda com a igreja? Eu não concordo com a igreja quando ela fala contra o aborto. Eu sou a favor do aborto. A pessoa fala uma besteira dessa e fala assim, tá bom, filho, então, quando sua mãe perdeu tanto tempo com você, em vez dela te bater, te alimentar, ter tanto trabalho, por que ela não te matou? Seria muito melhor para ela, né? A pessoa para assim, esse é o problema. Se a mãe tivesse um mau comportamento, ele não estava vivo, não tinha nem nascido. Mas a mãe, na expectativa da glória dos céus, esperou o filho, a esperança do céu, esperar o filho nascer, viver a caridade com ele, é colocar em prática o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou, coloca em prática, que vai ter a vida eterna. A questão é que, não querendo fazer, por causa das tentações da vida presente, preguiça, gula, inveja, avareza, ira, luxúria, vaidade, todos esses pecados que começam pequenos, capitais, podem nos levar a um pecado mortal, que é o que a gente vai estudar agora. A próxima matéria são os 10 mandamentos. Quais são os pecados mortais que nos impedem de chegar aos céus? Quando Cristo ensinou, aliás, lá atrás, no Decálogo, Deus deu as leis para Moisés, para a boa vivência do povo de Israel, para eles não se matarem, para eles viverem bem, em harmonia, numa comunidade, na felicidade de um povo que caminha para o céu. Então, esse é o projeto divino, 10 mandamentos, Decálogo, 10 palavras, ou seja, 10 ordens. Não obedeceram. E todas as vezes que eles desobedeceram, vem um castigo. E o castigo é porque Deus castigou? Não, porque não se comportaram bem. Qual é a consequência de quem não se comporta bem? A má convivência. E a má convivência faz com que todo mundo fique dividido. E todo mundo dividido, ninguém se une contra o inimigo. O inimigo domina quando há rancor e divisão. Quando um casamento acaba? Quando o inimigo está dominando no meio, porque não há harmonia. Quando um padre deixa o ministério? Quando no coração dele há uma desordem e há de verdade uma desobediência. Quando as pessoas não seguem mais a Cristo, quando não obedecendo a verdade, se deixaram levar pela tentação, não colocaram em prática o bem, foram omissos, preguiçosos, vaidosos, orgulhosos, achando que era melhor que todo mundo, julgando todo mundo, não fizeram o bem, aí tem que negar Cristo, porque se não nega Cristo, o meu comportamento está mal. Então Cristo, na verdade, Ele é o modelo da nossa vida. E quando tiram Cristo, não é mais o modelo. Esses dias eu vi um vídeo de um casal, a família se chama não sei o que, de Jesus. E aí o que acontece? Foram no Burger King, vocês viram essa história? Eles foram no Burger King, e no Burger King tem um nome, né? Você pode deixar um nome, o seu nome. E aí o cara fez de propósito, ele falou assim, família Jesus. Ele não foi de Jesus, né? Família Jesus, porque a família é Jesus. Ele, a esposa e o filho. E aí colocaram, aí apareceu o número. Aí eles esperando sair o nome, porque saiu o nome de alguém, né? Que a pessoa deu o nome, então saiu o nome. Mas ele pôs o nome e não saiu o nome, saiu o número. Aí a esposa falou assim, não, o nosso número? Aí ele olhou, mas eu dei o nome, está aqui no papelzinho o nome, mas não colocaram lá o nome. Aí ele foi lá e perguntou, por que não saiu o nome? Porque alguns nomes a gente não pode pôr. Ou seja, por que não pode pôr? Por causa do comportamento. Que Jesus é um comportamento contrário ao quê? Ideologia de gênero. Lei natural. Então esse é o problema. Por que eles querem mudar a Bíblia? Vai mudar a Bíblia? Não, está escrito na lei natural, não dá para mudar a lei natural. A lei natural está escrito na vida humana. Hã? Não pode. Mas muitas empresas não põem por causa disso, porque é como se fosse uma homofobia. Não, você vai escrever, por exemplo, seu nome. Jesus é bom. Não sai. Coloca Jesus é mau. Sai. Você coloca demônio é bom. Sai. Demônio é ótimo, é ruim. Sai. Coloca Jesus é bom. Coloca de bom. Não sai. Mas é isso, mas você vê que é ideologia, né? Então você quer agradar um público por causa do modismo e você no final das contas você se vende
por pouca coisa. Então essas são as tentações, querer agradar os outros e não fazer. Seria uma mãe e um pai que não diz para os filhos o que eles têm que fazer. Querer agradar o filho, não, filhinho, você está certo. Não, está errado. E se não for a base da chinelada, não vai melhorar. Então, são essas coisas que são difíceis. Então, a questão, no final das contas, se a gente não muda o comportamento, se a nossa prática não é a caridade, o amor que Deus revelou, então a gente começa a fazer a nossa vontade. Então, cada um faz a sua. Aí eu pergunto, se cada um pode fazer a sua vontade e não precisa ser Cristo como modelo, então eu pergunto, Hitler estava certo ou errado? Estava certo. Sem Cristo, ele estava certo. Ele estava preservando o povo dele. Se o povo de Israel matou os assírios e matou os filisteus, e os filisteus mataram os judeus e os assírios escravizaram os judeus, então isso está certo. Agora, quando Cristo vem e fala que o outro não é teu inimigo, deve amar, primeiro perdoar, mas amar o inimigo. Isso daqui é um modelo contrário à guerra. Por que tem guerra? Porque ninguém obedeceu o que Cristo ensinou. Ah, mas são cristãos que se deixaram levar. Sim, é verdade, Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus Cristo e também traiu, entregou Jesus. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Começa bem e pode terminar muito mal. Basta ver a tentação. Deixou o demônio falar sussurrar ao seu ouvido, pronto, se deixou levar pela inclinação do mal. Jesus não foi tentado no deserto por quem? Pelo demônio. Mas ele fez a vontade do Pai. Foi obediente desde o começo, até a morte, e morte de cruz. Então a obediência nada mais é do que uma obedire, né? Na verdade é aderir, né? E dizer aquilo que se é colocado em prática, aquilo que Nosso Senhor nos pede. Então é obedecer. A obediência nada mais é que a normalidade daquilo pelo qual nós fomos criados. Fomos criados para matar? Não, para amar. Fomos criados para mentir e enganar? Não, para ajudar, para servir. Então, quando faz o que Cristo pede, verdade revelada, fé na caridade praticada, que é a caridade, e a esperança de um dia merecer o céu. Mas sem a caridade praticada, nós privamos os outros de um bem. Deus nos criou para amar. Por isso que o primeiro mandamento que a gente vai ver aqui agora é amar a Deus sobre todas as coisas, porque nele está o princípio do nosso agir, nele está a verdade revelada, nele está a ordem pela qual nós colocamos em ordem o nosso coração. Então, isso que nos pede Cristo. Por isso que a lei, os ministérios, parágrafo 2039, que está falando aqui da igreja, né, ainda. Os ministérios devem ser exercidos em um espírito de serviço fraterno e dedicação à igreja, em nome do Senhor. Ao mesmo tempo, a consciência de cada fiel, no seu julgamento moral, ou seja, no comportamento daquilo que está fazendo, sobre os seus atos pessoais, deve evitar encerrar-se em uma consideração individual, ou seja, o egoísmo. Não é o que eu quero, é o que Cristo pede. E não é o que eu quero, é o que o outro precisa. O bem da igreja e a comunhão fraterna. Ser irmão verdadeiramente do outro. Então, aqui continua. Para se abrir à consideração do bem de todos. Isso é o princípio que a igreja tem. E lá no finalzinho, não convém opor a consciência pessoal e a razão à lei moral e ao magistério da igreja. Ou seja, na minha consciência eu estou certo, né? Na minha razão eu acho que eu estou certo. Quem diz que a gente é medida de alguma coisa? A gente não é medida de nada. Hoje a gente pode até estar certo, mas quem disse que amanhã a gente vai estar? Basta vir um Alzheimer, meu filho. Basta vir aí uma doencinha, está se cagando nas fraldas, né? De verdade, não é nada. Então, a nossa vida não é nada. Hoje a gente está bem, e amanhã pode ter uma demência. Então, tanto é que o Evangelho diz, né? Quando ficares velho, vão te cingir e levar para onde você não quer. Né? De verdade, o que vão fazer com a gente se a gente ficar velho? Se ficar velho sadio, vão até ficar com a gente, que velhinho bom. Mas se ficar gagá, trabalhando, dando trabalho, rabugento, vai para o asilo, velho desgraçado.
né? É isso que vai acontecer. Ah, mas e a fé cristã? Bom, a fé cristã é também do outro lado, né? É a convivência. A outra se comportou como inimigo? Sim. Uma coisa é poder criar e cuidar e dar assistência até o fim, quando se ama de verdade. Quem ama vai fazer isso até o fim. Mas quando já não faz, é porque ou não dá conta, ou porque já não ama. E uma coisa também não dá conta, né? Você não consegue dar conta de tudo. Isso é uma limitação. Então isso pode acontecer com uma família, ainda mais uma família que tem, com muitos irmãos, já dá briga, imagina com um só. Quem que vai cuidar? Ele vai querer? Tem ninguém para dividir? Vai ser difícil, né? É uma semana em cada casa, tem 8 filhos, uma semana em cada casa, não vai ficar nas 8 casas. Com certeza não. Mas por quê? Exatamente por causa, às vezes, desse egoísmo. Não convém opor a consciência pessoal e a razão contrária à lei moral e ao magistério da igreja. Ainda que ache difícil e árduo, ainda que seja difícil e árduo, é o que a gente tem que fazer. É difícil perdoar e amar o inimigo? É, mas não é o que pede Cristo. É difícil suportar as contrariedades? Mas não é o que pede Cristo. E a gente sabe que isso é certo, mas é que é difícil. A tentação de não fazer é muito grande. E quem não faz, não obedece. Quem não obedece tem que botar a culpa em Cristo. Por que tudo a culpa é de Cristo? Porque Ele é modelo. Se a gente obedece e coloca em prática, vive a caridade e torna o mundo melhor. Pelo menos para a gente vai ser melhor. Quem ama, ama. Quem não ama, vai morrer, né, no rancor, na mágoa, nas desgraças dessa vida. Portanto, parágrafo 2040. Na sua solicitude materna, a Igreja nos concede a misericórdia de Deus, que triunfa sobre todos os nossos pecados e age de modo especial no sacramento da reconciliação. Não há pecado que não tenha perdão. Basta a pessoa se arrepender daquela miséria, daquela desordem e daquela desobediência que fez. Basta se arrepender. Deus perdoa, basta ver o ladrão que morreu do lado de Jesus. Uma vida inteira fazendo coisa errada e condenado por causa disso. No final das contas, até começou, junto com outro bandido, murmurar contra Jesus, né? A última tentação de Cristo. Se és Deus, desce da cruz e salva nós. Ele ia salvar, não descendo da cruz, sendo deposto da cruz, mas entregando a sua vida até a morte, e morte de cruz. Então, nesse sentido, a gente entende que a Igreja triunfa sobre os pecados através do sacramento da reconciliação. Como mãe solícita, a Igreja, ela nos prodigaliza também na sua liturgia, dia após dia, o alimento da palavra e da Eucaristia do Senhor. É na liturgia que a gente tem não só a palavra que nos ensina, mas a própria Eucaristia, que é o próprio Cristo que vem habitar no nosso coração, nos dar forças para vivermos bem. E essa lei que Nosso Senhor nos ensina é uma lei positiva, promulgada pelas autoridades pastorais, que tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, ou seja, na oração, conformar-se à verdade revelada. Por isso a gente reza, para conformar a nossa vontade à vontade de Deus. E no esforço moral, em pôr em prática aquilo que nos é ensinado. Quem ouve as minhas palavras, verdade de fé revelada, e coloca em prática caridade vivida, tem a vida em mim, ou seja, a vida eterna. A gente já começa na vida eterna aqui na terra. Se vamos para o céu, é porque começou aqui. Se nós não vamos para o céu, é porque estamos dispersos. Não amamos a Deus de todo o coração. Por isso, a vida moral é um testemunho. Parágrafo 2044, a segunda linha. Para manifestar diante dos homens a sua força de verdade e de irradiação, a mensagem da salvação deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. Se nós não damos exemplo de vida, vocês acham que alguém vai seguir a Cristo? Porque a verdade foi revelada, mas não é praticada, quem que vai seguir? E se ela é praticada, muitos vão aderir a essa verdade. Como diz Santo Antônio, cessem as palavras e falem as obras, uma fé vivida.
não uma fé falada. Não adianta eu falar e não viver. Eu posso até saber, Judas Iscariotes acho que sabia, mas ele viveu? São Pedro sabia e até proclamou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na hora H da tentação, você conhece ele? Não conheço, nem vi. Por que negou? Porque teve medo. Teve medo das consequências de viver a vida de Cristo. Então, essa é a tentação da nossa vida. A gente conhece a verdade, mas por que a gente não adere? Por causa exatamente desse medo, dessa incoerência. Lá na frente, virando a página, depois do parágrafo 2051, seria o 2052, tem aqui um relato do Êxodo falando dos 10 mandamentos, que vocês veem do lado esquerdo, é uma coluna bem grande. Os 10 mandamentos no livro do Êxodo, então ele está completo, é bem grande, basta ver o comecinho, vou ler só as 2 primeiras partes. Sim, Êxodo 20, 2, 17. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada, que se assemelhe ao que existe lá em cima dos céus ou embaixo da terra, nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, dos que me odeiam, e faço misericórdia até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha, o primeiro mandamento é tudo isso daqui, no livro do Êxodo. No Deuteronômio é um pouquinho menor. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te fez sair do Egito, que fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. E a igreja coloca amar a Deus sobre todas as coisas, não é sobre outros deuses, sobre todas as coisas, qualquer coisa, inanimada ou não, qualquer coisa, até acima da natureza. Ou seja, mãe terra não existe. Então, o que é acima da natureza. Então, a Terra é só um planeta dentro do universo. Então, a Terra é mais importante que o universo? Não, se é importante a natureza, o universo é importante. O Sol também é. Mas se a gente chegar perto dele, a gente morre, queimado. Então, o que acontece? A natureza é boa. Boa para descobrir os mistérios do amor de Deus. Portanto, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Sobre todas, né? Aqui está falando sobre imagem, sobre qualquer coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então aqui mais do que qualquer coisa. O segundo mandamento lá embaixo. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Como se pronuncia em vão o nome de Deus? Com heresia, com blasfêmia, culpando Deus por alguma coisa. É engraçado que em Nápoles, na cidade de Nápoles, quando o sangue de São Genaro fica líquido, a plantação daquele ano é boa. E no dia de São Genaro tem uma ampola com sangue de São Genaro. Então a ampola, ele está coagulado, o sangue. Só que no dia de São Genaro, você pode fazer isso o ano inteiro. Virar assim a ampoleta, né? Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, para o outro, não acontece nada. Mas no dia de São Genaro, se você fizer isso, o bispo fizer isso, e ele ficar líquido, então vai ter uma colheita boa. O que acontece? Às vezes demora. E enquanto o sangue não fica bom, os italianos de Nápoles falam todos os palavrões e todas as blasfêmias possíveis contra Deus. Palavrões horrorosos, eles xingam. Aí quando o sangue fica líquido, o que eles fazem? Eles deitam no chão, se prostram, pedem perdão, choram. Tudo falsidade. Mas é cultura. Por exemplo, na Espanha e na Itália, em alguns outros países, a blasfêmia é muito comum. Nós, graças ao bom Deus, nós fomos criados pelos portugueses. E os portugueses não têm essa prática. Então, eles não ensinaram aos seus filhos blasfemar contra Deus, por culpa das desgraças da vida em Deus. Então, nós tivemos uma educação boa. Mas os espanhóis e os italianos e os alemães, tudo a culpa é de Deus.
E eles falam cada palavrão, põem culpa em Deus, xingam Nossa Senhora, de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. Porca mãe é uma das palavras que eles chamam. Para vocês terem a ideia do exagero que eles chegam. São exagerados, quer dizer, blasfêmia para eles é a coisa mais comum do mundo, só que é uma tentação e um mal. Então, no final das contas, pronunciam o nome de Deus em vão. Ou seja, no Deuteronômio diz, não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Quando vem uma desgraça, meu Deus, como se a culpa fosse de Deus. Não, então é isso, né? Não tomarás o santo nome em vão. Ou seja, por culpa em Deus, nas desgraças dessa vida, no erro dos outros ou na nossa miséria. Quando a miséria é nossa, a gente põe culpa em Deus? Não, a miséria é nossa. Então, por isso não podemos pôr. Terceiro mandamento é mais ou menos bem para guardarás o dia do sábado, né, e santificá-lo, Deuteronômio. Né? Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. E aqui, no mandamento, na igreja, coloca guardar domingos e festas, né? Guardar domingos e festas de guarda. Por que seria domingos e festas? Porque Deus criou o mundo e no sétimo dia descansou. Para os judeus, o descanso é o sábado. O sabático é descanso. Tanto é que quando eles dizem assim na lei do mundo, o ano sabático é um ano de descanso, que era o ano sabático da plantação. 6 anos de plantação, o 7º ano você não plantava na terra, para a terra descansar. Então você deixa um ano sabático, um ano de descanso. Isso na plantação. Na plantação normalmente ainda tem isso ainda hoje. Mas o sábado era um dia de descanso e Deus descansou. Só que para os cristãos, Jesus morreu na sexta. Até o último dia ele completou o trabalho. No sábado ele estava onde? Mansão dos mortos. Descansou. Esse é o nosso descanso, na mansão dos mortos. E no primeiro dia, um novo recomeço, uma nova criação. Se por Adão foi criado, o novo Adão é Cristo. Ou seja, por que nós celebramos o domingo? Que seria o primeiro dia da semana. Por isso que é chamado, para nós cristãos, Dominus. Ou seja, Dominus é Senhor. Então o que é o domingo? Dia do Senhor. E é o primeiro dia, ou seja, é uma nova criação. Deus recriou o mundo no seu amor. Então, por isso que para nós o dia de guarda é o domingo. Porque Deus recriou. E aí, o que acontece? Voltando para o Antigo Testamento, quando houve a desordem, a desobediência e a desordem, né, dos primeiros, Adão e Eva, o que acontece? Veio o castigo. Por quê? O efeito da desobediência e da desordem causa e gera, ou seja, primeiro a vergonha, depois se esconderam de Deus e no final das contas ficaram afastados de Deus, perderam a convivência com Deus. E o que Deus colocou para princípio para que eles voltassem à ordem e voltassem a Deus? O trabalho, que eles acham que é o castigo, Deus castigou o homem com o suor do trabalho, e a dor do parto da mulher. Ou seja, o que é o trabalho? É a minha participação na criação. E o que é a dor? É a perpetuação do amor de Deus, que é a vida de uma criança, na vida do mundo, ou seja, um novo começo. Então, não é castigo. O trabalho e a dor não são castigo. Você quis sozinho desobedecer. Agora Deus permitiu um novo caminho para você chegar até Ele. Através do trabalho, você prova o teu amor. Através da dor do parto, você prova o teu amor. Então, Deus criou o mundo com amor. Então, agora você negou esse amor, agora o único caminho para você chegar a Ele é passar por esse caminho. Por isso, Cristo foi obediente até a morte. Trabalhou pela vontade do Pai e deu a sua vida na dor para gerar uma nova vida. A Virgem Maria, nos pés da cruz, teve a dor do parto da nova igreja, do corpo de Cristo. Então, nisso que você entende o sentido do domingo. Por que nós cristãos celebramos o domingo? Porque não é o dia do descanso que agrada ao Senhor, mas é o primeiro dia da semana que nos faz cumprir a vontade do Pai. Porque Cristo, que é Deus, veio pelo mundo para fazer o bem. Ou seja, desde o primeiro dia da nossa vida até o último, faremos a vontade do Senhor. E no último, descansaremos para a vida eterna.
Esse que é o caminho do cristão, diferente do judeu. Continuando, deixa eu ver se vai dar para continuar. Dá, mais um pouquinho só. Quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe, no livro do Deuteronômio. No livro do Êxodo diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Tem um amigo padre que brinca assim: por que Deus deu essa promessa no livro do Êxodo? Honra teu pai e tua mãe. Isso aqui é a mesma coisa que diz no Deuteronômio e a mesma coisa que diz no mandamento da igreja: honra teu pai e tua mãe. Mas no Deuteronômio, no livro do Êxodo, colocaram um pouquinho mais: para que se prolonguem os teus dias na terra. Porque se você não for bom filho, seu pai e tua mãe vão te matar. Então não vai se prolongar muito tempo tua vida na terra. Se eles vão te matar de bronca, vão te matar de surra, vão te matar de outras coisas, então não vai te prolongar muito se você não for muito bom. Então, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, também é um dom isso. Quinto mandamento é igualzinho: não matarás. Ou seja, ninguém quer morrer pela mão da maldade do outro. Sexto, não cometerás adultério, ou seja, era traição. O que é adulterar? Adulterar o próprio amor. Ao invés de amar uma pessoa que prometeu para Deus, está adulterando esse amor, ou seja, está vivendo não mais esse amor, mas o desejo. Então o desejo é adultério, então é falta de amor. Então é um adultério, está adulterando o amor, ou seja, não ama mais. Então não cometerás adultério, tanto no Êxodo quanto no Deuteronômio, Mas no catecismo da igreja coloca: não pecar contra a castidade. Não é só o adultério, mas é o mau desejo, porque Cristo disse lá no Novo Testamento: não é aquele que comete adultério, mas aquele que olha para uma outra pessoa com desejo, já cometeu adultério no seu coração. Esse é o problema. Às vezes, a família do outro é muito mais bonita, a pessoa é muito mais feliz naquela família do que a minha. Pronto, já começa. Começa ali a tentação da desgraça alheia. Então, sétimo mandamento: não roubarás. Não roubarás e não furtarás. Porque uma coisa era roubar, outra coisa é furtar. Uma coisa é roubar, dá aqui, pega da mão do outro, roubou. Outra coisa é furtar, tá olhando para lá, distraído, vai lá e rouba. Então, furtar também é, porque antigamente era só roubar. Na cara do outro, você ir lá, se você tem mais força que o outro, você vai lá e tira da mão dele e humilha ele. Mas furtar também é. Furtar é fazer de forma furtiva, ou seja, escondida. Então, furto também é um roubo. Roubo com furto, não é só roubo. E o oitavo mandamento: não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Isso no Êxodo. Não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Deuteronômio. E na lei de não levantarás falso testemunho. Não é só apresentar um falso testemunho, não levantará falso testemunho contra ninguém. Nono, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejar a mulher do teu próximo, que está muito ligado ao adultério. O sexto e o nono estão muito ligados. E o sétimo, o sétimo com o décimo estão muito próximos. Não furtar, não cobiçar as coisas alheias. Quando eu começo a cobiçar, pode ser que eu furte. Quando eu começo a desejar a mulher do próximo ou o homem do próximo, pode ser que eu peque contra o adultério. Então o sexto e o nono estão muito juntos, e o sétimo e o décimo estão muito juntos. Esses são os mandamentos. Por que foram dados os mandamentos? Para que houvesse uma boa convivência. Por exemplo, a gente vive um monte de gente junto. Se ninguém roubar, se ninguém falar mal do outro, se ninguém desejar o que é do outro, nem a mulher do outro, se todo mundo tratar bem o pai e a mãe, se todo mundo amar a Deus sobre todas as coisas, se todo mundo guardar domingos e festas, ou seja, guardar um dia de oração, se todo mundo de verdade fizer essas coisas, o mundo fica bom. Mas se nós não fizermos isso, começa a desgraça do homem. Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, foi para a boa convivência. Quando veio Jesus, ele resumiu a 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que eu quero para mim é o que eu devo fazer pelo outro. Está tudo resumido. Eu não vou matar porque eu não quero morrer. Eu não vou roubar o que é do outro se eu não quero que roube o que é meu. Eu não vou desejar o que é do outro se eu não quero que o outro deseje o que é meu. Pronto, é boa convivência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor que eu tenho que ter pelo outro é o que eu respeito que eu tenho que ter por mim e é o que eu quero para mim. O que eu quero para mim é o que eu tenho que fazer pelos outros.
Jesus resumiu os 10 em 2. E essa é a lei do cristão. Então é assim que devemos viver e é assim que pedimos a Deus essa graça. Então, na próxima aula, a gente começa na segunda sessão, a partir do parágrafo 2052, os 10 mandamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Muito bem.